Olá, sétimo ano. Bom dia, minha gente. Vamos dar, continuidade, certo? A esse assunto massa, top, que é o sistema colonial no Brasil, tá, minha gente? Vejam só, a gente está prestes a entrar em um período do Brasil que não vai ser mais colônia, né? Ele vai começar a ser república. Então, por isso que a gente está vendo tanto esse assunto, né, das capitanias, a gente está vendo essa questão de metrópole, colônia. Metrópole era Portugal, né? Colônia era o Brasil. Então, a gente tem que entender direitinho o sétimo ano. Essa transição, tudo o que aconteceu. Tá bom, gente? Sim, aí hoje nós vamos ver o sistema colonial e a organização do poder político. Como é que ficava aí organizada, certo, a política nesse período em que o Brasil era colônia de Português ou Portugal. Vamos lá. Esse período ele foi de 1530 a 1815 e 1822. Então ele foi exatamente de 1530 a 1822. Para você ver como ele é extenso. Então se a gente fosse passar 2 meses de aula só nesse assunto, a gente teria conteúdo, porque é muita coisa, é muita informação, é muito detalhe. Então, eu trouxe para vocês hoje os conceitos chaves. Professora, como assim? As partes principais, mais importantes do período colonial. Então, vocês vão ver e ouvir falar muito no livro, em assuntos, o ano que vem, no ensino médio, enfim, sobre metrópole, sobre colônia de exploração e colônia de povoamento, que é justamente o alicerce, a base do período colonial. Então, vamos lá. A metrópole, certo, corresponde ao Estado moderno, que domina uma colônia nos aspectos políticos, econômicos e culturais. Era como se fosse um Estado, certo? E aí o Estado seria uma metrópole. Tanto é que Recife, né? Calor. Era uma grande metrópole. Era não, é. Então, o termo metrópole, ele corresponde, certo, a um estado, ao lugar que tem referências na política, na economia e na cultura. Colônia. Colônia corresponde à região dominada pela metrópole. Não possuía autonomia política. Então, é um lugar, certo, que é dependente da metrópole. Era como se fossem os interiores ligados à capital da cidade, certo? E a colônia ela não tem política, autonomia. Ou seja, não tem sua própria lei, não tem seu próprio conceito, sempre está dependente de outro, tá bom? Colônia de exploração, no caso da América Latina, né? Até porque, sétimo ano, a América Latina ela foi toda explorada, né? A gente sabe que, né, os europeus, né, ramificaram aí as explorações por todos os continentes. Então, no caso, a exploradora somos nós, tá? A colônia exploradora fomos nós. A colônia que povoava, aí sim, América do Norte, Inglaterra e alguns países europeus, tá bom? Mas vamos lá. Colônia de exploração. Então, era justamente o lugar que era explorado, que era justamente o nosso continente, a América Latina, tá? É caracterizada por ter uma economia baseada nas grandes proprietários rurais escravistas, fundamentada no trabalho escravo e na produção destinada ao mercado externo. Então, vejam só, a colônia de exploração, certo, tem suas raízes agricultoras, tá certo? E justamente escravos. Mas, professora, a abolição, tudinho. A abolição ainda vai vir. Isso vai ser assunto ano que vem de vocês. Mas qualquer tipo de trabalho explorador era um trabalho escravo. Então, assim, tinha muitas pessoas que dependiam da agricultura, dependiam da roça, dependiam do plantio para sobreviver. Então, as pessoas tinham que trabalhar, sabe, certo? As pessoas tinham que ser, querendo ou não, exploradas. Até porque era o sustento. Era a garantia de vida, certo? E toda essa produção que o Brasil tinha, não só o Brasil, mas na América Latina em si, era tudo colocado para o exterior. Era um mercado externo. Então, tudo que se plantava, tudo que se colhia,
tudo que se fazia era voltado para o externo, para fora, para vender, até porque, assim, quem recebia eram os grandes senhores, né? Não era o trabalhador. O trabalhador tinha ali o que plantar para manter sua garantia de vida, mas o lucro mesmo, o trabalhador não vinha nem passar perto. Colônia de povoamento. Aí sim, povoamento está ligado à América do Norte e à Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra seria os Estados Unidos, certo? E Inglaterra juntos. Aí denominou Nova Inglaterra, mas isso também, a separação, o termo, vocês só vão ver isso também no 8º ano, tá? Então, vamos se acalmar e vamos somente deixar com o título Nova Inglaterra. Então, ó, é caracterizada por ter uma economia baseada nas pequenas propriedades rurais, assalariadas, fundamentada no trabalho livre, ó a diferença, tá vendo? E em uma produção destinada ao consumo interno. Então, era o que se plantava, colhia, trabalhava-se dentro do lugar, não para fora. O trabalho era assalariado e era livre, trabalhava quem queria, porém quem trabalhasse recebia. Olha, rimou. Então, era assim que era a colônia de povoamento. Exploração, já está dizendo logo, ó, explorar. Povoamento, povoar, criar, sabe? Trabalhar, tudo isso. Período colonial também, ainda as palavras-chave. A gente viu no slide anterior, metrópole, colônia, exploração e povoamento. A gente também vai ver falar muito sobre o Pacto Colonial. O Pacto Colonial foi o quê? Seriam regras, tá? Que estabeleciam a relação de domínio político e econômico da metrópole sobre a colônia. Então, a metrópole não dominava de qualquer jeito a sua colônia. Tinha que ter um acordo aí, que era o Pacto Colonial, que estabelecia regras para ver aí como se trabalhar com aquela colônia, tá bom? Regra 1, a colônia devia comercializar produtos e mercadorias exclusivamente com sua metrópole. Então, ou seja, tudo que a colônia plantasse, tudo que a colônia fizesse com relação a comércio, certo? Só quem tinha domínio disso era a sua metrópole, tá bom? Então, digamos que Gravatá. Gravatá era uma colônia de Pernambuco, até porque é o interior, né, na lógica de hoje. Mas digamos que Gravatá seria a colônia e Pernambuco seria a metrópole. Então, tudo que os gravataenses produzissem, plantassem ou criassem relacionado a comércio, então os gravataenses não poderiam comercializar com os baianos, com os paulistas, com os cariocas, não. Porque os baianos, os paulistas, os cariocas não eram metrópole dos gravataenses. Os gravataenses só poderiam comercializar com a metrópole. Aí sim, a metrópole é que poderia comercializar com o resto. Mas era aquela hierarquia. Colônia, metrópole. Metrópole, de início, era somente os colonos com as metrópoles. Regra 2, a colônia só podia produzir aquilo que a metrópole não tinha condições de fazer, para evitar a concorrência. Então, ou seja, mais uma vez usando o exemplo dos gravataenses e pernambucanos, tá? Gravataenses, colônia, pernambucano, metrópole. E digamos que o estado de Pernambuco, que era a metrópole, né, que mandava em todas as cidades, produzia muita plantação de alface. Então, os gravataenses não poderiam também plantar alface, porque ia criar concorrência com Pernambuco. Deixava somente o auge, o mérito para Pernambuco. Aí, digamos que Pernambuco também plantasse cana-de-açúcar. Então, os gravataenses não podiam plantar cana-de-açúcar, porque ia ser concorrência. Então, tinha que ser a colônia tinha que plantar algo ou fazer algo que a metrópole não tivesse. Até porque para evitar concorrência entre os lugares. E temos aqui um esquema do Pacto Colonial exclusivo metropolitano, né? Exclusivo da metrópole. Tinha os gêneros tropicais e aqui temos a matéria-prima. A matéria-prima é o que é, o trabalho, o que vai ser, certo? Então, ó, a colônia ligava para a metrópole para a colônia, certo? Só que aí tinha o monopólio e os manufaturados. Os manufaturados eram produtos que só na metrópole existia, na colônia não. Então, por isso que tem esse esquema. Os produtos da metrópole, certo?
a colônia tinha a matéria-prima e a metrópole comercializava, certo? Colônia, matéria-prima e a metrópole comercializava. Bem simplesinho assim, tá? E aqui nós vamos, certo, ver uma breve, rapidinha história sobre o período colonial, até porque a gente já viu lá no comecinho do mês, tá bom? Mas a coroa portuguesa buscou meios de garantir a posse de terra e uma colonização capaz de desenvolver atividades lucrativas com a montagem do sistema colonial português no Brasil. Porém, o governo português não tinha recursos próprios para investir no processo de colonização brasileira. Então, a implantação das capitanias hereditárias, que dividiu no Brasil em 15 grandes lotes de terra, né? As capitanias eram entregues às pessoas de condições razoáveis, né? Financeiras. Os donatários eram a autoridade máxima dentro da sua capitania, certo? Observação: a colonização ibérica era Portugal e Espanha, tá? Consistia em assegurar a posse e a exploração colonial e executar a administração e a fiscalização. Temos aqui os donatários, tá? Os donatários eram a autoridade máxima dentro das suas capitanias, tá bom? O acordo entre o rei de Portugal e os donatários se dava como? Se dava com a carta de doação e a carta floral, tá? A carta de doação conferia a posse hereditária, ou seja, os donatários eram donos proprietários das capitanias, mas eram seus administradores. Então, as terras não eram dos donatários. Os donatários apenas organizavam e, assim, administravam, mas não eram donos, tá bom? E a carta foral significava o quê? Estabelecia os direitos e deveres dos donatários relativos à exploração da capitania. Então, meus amores, aqui temos uma imagem, né, da fundação de São Vicente, né, que também São Vicente era uma capitania, e como é que era de fato. Então, tinha os trabalhadores, aqui tinha muitos índios, e a chegada aí dos europeus, né, dos portugueses, que sempre vinha aí pela parte dos oceanos. Então, meus amores, é com isso que a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!